Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Eu queria, antes de fazer a leitura, eu queria deixar os irmãos bem à vontade para perguntar, para compartilhar também alguma coisa que você queira, tá bom? Nós estamos aqui para estudar as Escrituras, né? A EBD passou agora dia de quinta, então a gente vai estudar hoje um pouco as Escrituras. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25 diz o seguinte, irmãos: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Amém? Irmãos, nós sabemos como o homem é justificado diante de Deus, não sabemos? Por meio do arrependimento e da fé em Cristo. Esta carta aqui, meus irmãos, desse homem chamado Tiago, ele escreve para a igreja, onde existiam homens e mulheres que foram salvos por Cristo. Mas aqui ele vai nos dizer a respeito da prática na vida do cristão. Novamente, o homem é salvo unicamente pela fé em Cristo. Porém, meus irmãos, quando Cristo nos salva, Ele nos chama a fazermos algumas coisas. Não é isso? A teologia, ou a Bíblia, né, fala que esse é o processo da santificação, onde Deus moldará no seu povo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, no versículo 22, Paulo vai falar de uma das evidências de quem nasce de novo. Existem outras evidências, mas uma das evidências daquelas pessoas que nasceram de novo é que elas praticam a palavra de Deus, que elas não são apenas ouvintes, mas praticantes, que elas não apenas conhecem a verdade, mas praticam a verdade. Eu não sei se os irmãos concordam, mas atualmente, por causa da internet, eu vejo, particularmente, os irmãos podem discordar, mas eu vejo que nunca na história a palavra de Deus foi tão pregada como hoje. Eu vi um vídeo esses dias, meus irmãos, de um pastor chamado Augusto Nicodemos. Tinha mais de 600 mil visualizações. Só um vídeo dele. Mais de 600 mil pessoas assistiram a pregação. Agora imagine, meus irmãos, a pregação que tem de outros pastores como Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior e tantos outros conhecidos no meio protestante e no meio evangélico. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus? Não é isso? Podem falar, viu, meus irmãos? Pode ficar à vontade. Quantas pessoas? Mas eu pergunto, meus irmãos, o nosso país é conhecido no Brasil e fora como um país de corrupção. Não é isso? O nosso país é um país conhecido também, dentro e fora,
por outros países como o país do carnaval. O nosso país também é conhecido como o país da impunidade. Não é isso que nós vemos? E nós poderíamos citar tantas outras coisas. Isso, meus irmãos, nos mostra o quê? Será, meus irmãos, que aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus estão pondo em prática o que ela nos ensina? É óbvio que nosso país não é um país cristão, mas nós temos muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, muitas mesmo. Mas será que elas estão colocando a palavra de Deus? Estão praticando? Eu particularmente acredito que não. Talvez, meus irmãos, uma pergunta que você se faz, o texto que nós lemos fala: seja praticante da palavra de Deus. A pergunta que talvez você pode fazer é: mas o que é a palavra de Deus, Igor? O que é a palavra de Deus? Os irmãos podem responder: o que é a palavra de Deus? Um exemplo, meus irmãos, da palavra de Deus, eu vou citar alguns exemplos, mas um exemplo é os 10 mandamentos. Os irmãos já ouviram falar dos 10 mandamentos, não é isso? Que foi dado para Moisés no Antigo Testamento. Os irmãos lembram alguns dos 10? O primeiro mandamento, meus irmãos, é: não terás outros deuses diante de ti. O outro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento: não usar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, meus irmãos, é honrar pai e mãe. O sexto: não assassinarás. O sétimo: não adulterarás. Não cobiçarás. Não dirás falso testemunho. Então, meus irmãos, eu estou dando o exemplo da palavra de Deus para que os cristãos pratiquem. E os 10 mandamentos, meus irmãos, os 4 primeiros, irmãos, sabem disso, é com relação ao homem e Deus. E os outros 6 é com relação ao homem com o seu próximo. Se você quer, meus irmãos, amar a Deus, sabe o que você deve fazer? Cumpra os 4 primeiros mandamentos. Amar a Deus não é você falar: eu amo a Deus. Todo mundo fala isso, não é verdade? Mas você pratica aquilo que Ele orientou para você? Por exemplo, você tem outros deuses diante de ti? Você usa o nome de Deus em vão? Você se relaciona com Deus? Você tem ídolos em seu coração? Pode ser, não é somente um gesso que é um ídolo. Nós podemos idolatrar inclusive nós mesmos. O filho e tantas outras coisas nós poderíamos dar exemplos, né? Você quer amar a Deus? Faça o que Ele pede. Você quer amar o seu irmão? Você quer amar o seu próximo? Sabe o que você faz? Respeite ele. De qual maneira? Não cobiçando o que ele tem, não cobiçando o seu cônjuge, não mentindo contra ele, não roubando o que é dele, não assaltando, né, o que é dele. Quando nós fazemos isso, meus irmãos,
nós estamos demonstrando amor pelo nosso próximo. Entende? Não é simplesmente você bater nas costas, eu te amo. Isso não é amor. Só de boca. É na prática. Entende? É na prática. E nós, meus irmãos, os cristãos, são chamados a não apenas ouvir, não apenas saber, mas praticar. Praticar. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Eu vou dar um segundo exemplo de que Deus quer para o seu povo. Vamos abrir aí, meus irmãos, Mateus capítulo 6. Mateus, tá bom. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Qualquer coisa os irmãos olham aí na parede ali, né? Que tem lá o texto lá. A irmã Rosângela vai ler. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quem disse isso daí, meus irmãos? Quem é o autor dessas palavras? Jesus Cristo. Olha, se perdoarem os outros, vocês serão perdoados. Se não, vocês não serão perdoados. Mas, meus irmãos, uma palavra para todos que seguem a Cristo. Sabe qual é? Essa que acabamos de ler. Você sabia, meus irmãos, que para o cristão só existe duas opções com respeito às ofensas que nós recebemos, as injúrias e até nós sermos perseguidos e etc. Qual é as duas opções que nós temos diante dessa situação? Só tem duas. A primeira opção é que nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar os nossos inimigos, quem nos ofende e etc. E a segunda opção, sabe qual é, meus irmãos? Nós devemos perdoar. Não tem outra opção. É só uma. Somente essa é a opção para o cristão. Não tem outra. Igor, realmente isso é difícil. Porque, irmão, perdoar da boca para fora é uma coisa, mas realmente perdoar não é tão simples. É ou não? A gente tem que ser sincero, não é simples. Eu falo isso, meus irmãos, porque isso aconteceu comigo. Eu não queria perdoar. Eu não. Eu falei, não dá. O que eu passei, o que fizeram, não dá. Uma situação há muito tempo atrás. Mas Jesus, meus irmãos, Ele não dá outra opção. Ou você perdoa, ou você não pode ser perdoado. Você sabe que Jesus fala, meus irmãos, que nós, cristãos, fomos perdoados por uma dívida impagável. A nossa dívida com Deus era impagável. Nós não podemos comparar a nenhuma dívida aqui, a nenhuma situação aqui terrena. E se Deus nos perdoou em Cristo,
dessa dívida, como não perdoar a quem nos ofende, a quem nos persegue? Meus irmãos, essa é a palavra de Cristo para o seu povo. É o outro exemplo, além dos 10 mandamentos, do que Cristo quer que nós façamos, que é perdoar. Igor, eu não consigo. Coloque diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus capacita e dá poder para que você realmente perdoe e não simplesmente diga da boca para fora. Entende, meus irmãos? Teve uma história, uma pequena história, meus irmãos, que eu lembrei. Na Segunda Guerra Mundial, tinha uma senhora que perdeu seu filho. Uma senhora cristã estava na igreja e perdeu seu filho na guerra. E o responsável pela morte do filho estava naquele dia na igreja, foi visitar a igreja, estava naquele dia que se converteu a Cristo. E ele falou, meus irmãos, que ele era realmente responsável e tal. Depois, no final do culto, ele foi até ela e pediu perdão para essa senhora. Você sabe o que ela falou? Eu não consigo te perdoar. Ela não poderia falar, eu te perdoo? E no seu íntimo, né? Coração duro ainda. Mas ela falou, eu não consigo. Mas eu sei quem pode me capacitar para me te perdoar. Eu vou pedir a ele. E ela fez isso, meus irmãos. E aí, então depois ela conseguiu realmente perdoar aquele homem, meus irmãos, que foi um dos responsáveis pelo amor do filho dela. A gente fala essas histórias, mas a gente não se coloca no lugar para ver como é que seria. Você tem um filho aí, irmão, filhas? Não é difícil? Não seria difícil? Não? Esse, meus irmãos, é um caminho totalmente oposto do mundo. O mundo fala, sabe o quê? Você tem que passar por cima. Perdoar nada. Perdoar é para os fracos. Nem olha na cara mais. Não. Mas eu vejo que aí o inimigo colocar no coração da outra pessoa. E o perdão faz muito bem para qualquer um. Quando você aprende a perdoar, você pensa que tira um peso. E Jesus fez com nós. Exato. Mas tira um peso da vida deles. Eu falo assim porque eu tenho uma filha, eu fiquei 23 anos aqui. O dia que minha filha abraçou, aquilo ali eu chegava e já estava andando, mas eu estava voando. Que coisa mais gostosa do mundo. Aprender a perdoar. E Jesus fez com nós também, né? Então o perdão, eu falo assim, quando a pessoa aprende a perdoar, é um peso. Parece que é uma carga de mais de 1 quilo. Aí você tira aquilo lá, É um fardo, né? O fardo sai, né? é uma alegria. E Jesus fez com nós também, né? Fez isso. Então nós também temos que fazer seguir o que eu deixo, né? Exatamente, meu amigo. Ó, vou ler Mateus agora 5, vamos ler. Pra você ver. Mateus 5, 43 e 44, olha só. Vou ler, meus irmãos. Jesus aqui é quem está dizendo. Olha o que ele fala, ó. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, quem está dizendo? Jesus. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Meus irmãos, olha só as palavras de Cristo para quem quer seguir. São duras ou não, meus irmãos? São duras. Mas esse, meus irmãos, é o caminho que Cristo quer para o seu povo. Que nós sejamos igual ou semelhante a Ele.
E Ele quer que nós perdoemos. Quantas vezes, Igor? 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite. Esse, meus irmãos, é o caminho que Cristo quer para que nós pratiquemos os mandamentos, perdoar. Vou dar outro exemplo agora, meus irmãos. Vamos abrir Tiago lá novamente. Tiago 1, 26 e 27. Vamos ler só o 26, depois a gente lê o 27. Tiago 1, 26. Irmão Ribeiro, consegue ler, irmão? 26? 1, 26. Se alguém se considere religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Olha aí o que o Tiago está falando. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis de nós domarmos não é cavalo, não é nenhum animal, mas é a língua. É a língua, meus irmãos. Uma palavra, meus irmãos, taca fogo numa floresta. Nós podemos usar a nossa língua para abençoar ou para maldizer. Nós podemos usar a nossa língua para falar a verdade ou para falar a mentira. Nós podemos falar muitas coisas com a nossa língua. Mas o que Cristo quer que os cristãos façam é o quê? Refrear ela. Sabe, meus irmãos, quando um carro está desembestado, a nossa língua é mais ou menos esse carro desembestado na carreta da gota. Aí, o que você freia, né? Você freia para controlar ele, não é, irmão? Não é? Para controlar, porque senão a bagaceira vai estar feia. A língua é a mesma coisa. Se nós deixar solto, sem freio, sem controlar, sem puxar o freio dela, isso, nós só podemos fazer isso por causa do Espírito Santo, que habita em nós. Mas taca fogo em todo mundo. Não literalmente, né? Mas a língua, meus irmãos, tem esse poder, essa capacidade, infelizmente. Pode abençoar, mas pode amaldiçoar também. Com a língua. Abençoar ou amaldiçoar. Não é isso? Mas Muito também, né? É uma palavra que você fala torna para alguém, magoa demais. Magoa, fere muitas vezes, né? Como se fosse uma facada, né? Alguns falam. E realmente é isso, meus irmãos. E realmente é isso. Então nós somos chamados a refrear a língua. Vamos ler o 27 agora, meus irmãos. Olha só o que diz, ó. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não deixar-se corromper pelo mundo. Irmãos, a igreja é um local onde devemos pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, mas também socorrer os necessitados.
socorrer os necessitados. Naquela época, meus irmãos, que Tiago escreveu essa carta, não tinha aposentadoria, não tinha auxílio do governo, não tinha bolsa de nada. Quando, meus irmãos, o marido falecia, porque o marido era responsável pelo trabalho, e naquela época a maioria dos trabalhos era plantar e colher. Quando o marido morre, a mulher, a esposa ou a viúva fica numa situação difícil, precária e necessária, e passa necessidade. Os órfãos, a mesma coisa. Quando os pais faleciam, era também da mesma maneira, não tinham para quem ajudá-los. E Cristo passa isso para quem? Essa responsabilidade para o seu povo, para a igreja. Cuide das pessoas. Não é, meus irmãos, novamente bater na... Você está bom? Estou bom. Não é, meus irmãos, a igreja, nós devemos se preocupar uns com os outros verdadeiramente. Entende, meus irmãos? Nós devemos ajudar os necessitados, meus irmãos. E é óbvio que tem muitas pessoas hoje que se aproveitam. Não tem muita pessoa que quer viver nas coisas dos outros. Nós não somos chamados a ajudar esse tipo de gente. Mas tem pessoas que necessitam de ajuda. Tem pessoas que necessitam de auxílio da igreja. E nós devemos estar ali. Não só orar. Nós somos chamados a orar. Mas não só orar, mas também ajudar, pôr em prática o que Cristo quer que nós façamos. Será que isso é realmente o que a igreja, é realmente isso que Deus quer para a sua igreja? Vamos ver então em Atos, meus irmãos. Atos. Atos capítulo 6, de 1 a 4. A irmã Rosângela vai ler. Atos capítulo 6, de 1 a 4. Vamos ler lá então. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ô Bárbara, só volta no versículo 1 aí, só. Olha aí, irmãos, esse texto que a Rosângela leu é no início da igreja. Quando Cristo ressuscita e ascende aos céus, os apóstolos, depois ali da descida do Espírito Santo, em Atos 2, no Pentecostes de Jerusalém, a igreja, meus irmãos, está reunida depois de um tempo. E o que acontece? Que nós vemos aí, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. A igreja, meus irmãos, já desde o início, ajudava quem? Os necessitados, as viúvas. Era todo dia lá, ó, diariamente. Por que, meus irmãos, diariamente? Como eu te falei, nós sentimos fome, não é diariamente? Aquelas pessoas, como eu expliquei já, dependiam do auxílio de outras pessoas por conta dessas circunstâncias que estavam sobre elas, a morte, o abandono, etc. Mas a igreja socorria essas pessoas. A igreja socorria. Aí nós vimos
Os apóstolos separando outras pessoas para se dedicarem à necessidade dos irmãos. E os apóstolos se dedicarem à oração e à palavra. Então, meus irmãos, nós vimos aí que nós temos que praticar a lei de Deus, os 10 mandamentos, é isso? Não só conhecer, mas pôr em prática. Nós vemos que nós somos chamados a perdoar. Nós somos chamados a guardar a nossa língua, refrear a nossa língua e ajudar os necessitados. E por último, meus irmãos, vamos ler agora é no versículo 27, 1:27, Tiago 1:27 ainda. Tiago? É. Na parte final, onde ele vai dizer para que os cristãos não se deixem corromper pelo mundo. Não se deixe corromper pelo mundo. O que é isso? Meus irmãos, os princípios do mundo, quais são? Por exemplo, Deus nos revela na sua palavra que Ele é único. Não é isso? Digo de glória, louvor e adoração. O mundo diz o quê? O mundo diz que muitas vezes nem Deus existe, e quando existe são muitos. Não é isso? Muitos deuses. Jesus Cristo nos diz, meus irmãos, que Ele é o Senhor e Salvador. O mundo diz o quê? Que há muitos senhores e muitos salvadores. A Bíblia nos fala a respeito da família, homem e mulher. E o mundo diz o quê? E a Bíblia tem tantos e tantos princípios para nós cristãos. Eu estou dando esses exemplos aqui hoje, né? Mas tem muito mais. Mas o que acontece, meus irmãos? O mundo é contrário à palavra de Deus e aos princípios de Deus. É contrário. E quando nós, os cristãos, começam a dar ouvidos a esses falsos princípios, o que acontece? Ele começa a se corromper. Não é isso? Começa, meus irmãos, a perder a essência dele. Não é interessante? Não é isso realmente que acontece? Quando a igreja começa a deixar os princípios do mundo entrar na igreja, dando ouvido a essas mentiras, né? Diabólicas, etc. Por quê? Porque corrompe, meus irmãos. São mentiras do diabo para corromper mesmo a igreja e o seu povo. Entende? Então o Tiago aqui terminando aqui, né, meus irmãos? Que a carta não termina aí não, mas nós vemos de maneira final aqui sobre a corrupção que o cristão deve tomar cuidado para que ele não se corrompa. Como eu falei, tem muitos mais princípios, muito mais palavras de Cristo e dos apóstolos para a sua igreja. Hoje eu tratei apenas desses, meus irmãos, de maneira resumida. Mas voltando lá, a irmã 22, né? 1:22, deixa eu ver se é 1:22. É 23. Olha só que interessante agora, só para finalizar, meus irmãos. Ele fala da importância de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Eu dei os exemplos de algumas das palavras de Deus que nós devemos praticar. Não é isso? Mas olha o que ele fala, ó. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Olha que interessante como Tiago, sabedoria de Deus, né? Meus irmãos, vamos dar um exemplo.
claro, né, para a gente entender. Antes de você vir aqui na igreja, alguém olhou no espelho ou não? Alguém se olhou, né? Mas todo mundo. Você olhou no espelho, o que você viu no espelho, meus irmãos? Sua imagem, não é isso? Aí você olhou o que mais? Vê se estava bonito, estava bem penteado o cabelo. Perdão, bati aqui. Não é isso? Tá. Você olha no espelho para ver se tem alguma coisa, né, de errado, né? Não é isso? Se tem alguma coisa fora do lugar, para ajeitar. Aqui Tiago usa de maneira muito sábia aqui o exemplo do espelho. Mas qual é o espelho para nós? É a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, o que nós vamos ver? Os nossos pecados, as nossas faltas, o que nós devemos melhorar, o que nós devemos parar. Não é isso que vai nos mostrar? Porém, meus irmãos, se nós só olhamos para a palavra de Deus e não a praticamos, é como um homem que vai, olha no espelho e logo se esquece da imagem que viu, da sua própria imagem. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para o espelho, que é a palavra de Deus, ver o que precisa mudar, ver onde estamos errando e não esquecer, mas praticar, pôr em prática, entende? Pôr em prática. É isso, meus irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos, né, nessa noite. Somente Deus, meus irmãos, para nos ajudar, porque nós sozinhos não conseguimos. E por isso que há esperança para mim e para você, porque Deus nos dá força e nos capacita para, meus irmãos, vencer, para obedecer, para pôr em prática, para não apenas ser ouvintes da sua palavra.